ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Bertagli. Hoje eu converso com Josh Plotkin, professor de inglês e autor do site Brazilian Dream. Seja muito bem-vindo, Josh. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Josh, no ano passado, logo após participar da conferência da Escola Austríaca, realizada em São Paulo pelo Instituto Mises Brasil, o Jeffrey Tucker escreveu um texto bastante elogioso e otimista em relação ao Brasil e no qual fazia duras críticas ao ambiente atual nos Estados Unidos. Depois ele até escreveu um segundo texto, colocando em perspectiva aquela opinião inicial sobre o Brasil. Mas o que eu queria saber de você, que é americano e está morando atualmente no Brasil, mas mais especificamente em Belo Horizonte, qual é a sua percepção, Josh, sobre o Brasil no que se refere ao intervencionismo e quais as semelhanças que você apontaria com relação aos Estados Unidos? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui no podcast hoje. É um grande prazer estar aqui falando com a audiência do Mises Brasil. E, enfim, bom, vamos lá com a sua pergunta. Eu acho que tem muita coisa em comum entre os Estados Unidos e o Brasil com relação ao governo, principalmente falando sobre o tamanho do Estado. Eu acho que em ambos os países o governo é bastante amplo e o governo tem muito controle em ambos os lugares. E eu acho que os dois países têm um grande problema com essa questão do poder do governo. Mas, especificamente, falando sobre o Brasil, eu acho que o Brasil tem alguns problemas com... que o Brasil nunca teve uma história da liberdade. O Brasil sempre era um país intervencionismo e daí o povo não tem ideia do que é a liberdade, de verdade. Os brasileiros só sabem da liberdade quando eles vão fora do país, quando eles visitam os Estados Unidos, a Europa. Eles descobrem a liberdade econômica quando eles vão para Miami para fazer compras nas lojas lá e aproveitar custos a metade do que eles acham aqui no Brasil. Eu acho que o Jeffrey Tucker, quando ele escreveu esse artigo dele, ele percebeu algumas liberdades que tem no Brasil que não tem lá nos Estados Unidos. Bom, com certeza o governo brasileiro é muito foda, que o governo atrapalha muito aqui, mas tem algumas liberdades aqui que não existem lá, principalmente da liberdade social. Quando você fala em liberdade social, o que isso quer dizer exatamente na comparação com os Estados Unidos, Jorge? É a questão de polícia na rua, o governo intervindo na questão fiscal, tributária. O que exatamente você se refere à questão da liberdade social? Bom, talvez isso é uma coisa que eu sinto mais porque eu sou mais jovem, mas aqui no Brasil eu não sinto o poder do Estado quando eu estou saindo para divertir, para curtir a vida, né? Quando eu vou para a rua. Aqui no Brasil eu posso beber na rua, eu posso fazer uma festa na rua com meus amigos, ou posso fazer uma festa lá em casa sem preocupar se os vizinhos vão chamar a polícia. Então, para falar sobre a liberdade de se divertir, tem mais disso aqui no Brasil. Mas eu acho que algumas pessoas vão ver isso, eu acho que isso é ruim, que o Brasil tem liberdade de beber, mas não tem liberdade econômica, mas isso é uma vantagem que eu vejo no Brasil, que dá para se divertir sem preocupar do governo. Entendi. Quer dizer, essas pequenas liberdades, elas acabam fazendo diferença, né? Quando você está num país como os Estados Unidos, se essas pequenas liberdades elas já foram caçadas, é um passo muito pequeno para você caçar as maiores liberdades. É essa a leitura? Porque essas liberdades pequenas, elas acabam sendo liberdades grandes. Se você não tem a liberdade de se divertir, você vai ficar com mais medo da vida, né? Se não dá para você se divertir, como que você vai estar feliz? Eu acho que é importante ter essa liberdade de ser feliz. É isso que
eu tenho aqui no Brasil que não teve lá, que não tenho que preocupar sobre as coisas pequenas. Eu havia te perguntado sobre as semelhanças que você observa em relação aos Estados Unidos e ao Brasil com relação ao intervencionismo. Você acabou me dando algumas diferenças, né? Antes de insistir, te perguntar novamente sobre as semelhanças, eu queria saber, já pulando um assunto, mas que tem a ver com a minha pergunta inicial, sobre essa série de leis que foram sendo aprovadas nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, que afetam desde a liberdade de fumar em espaços públicos, a impedir em alguns estados que os jovens vendam limonada ou um suco qualquer na frente de suas casas, que é uma imagem muito forte, por exemplo, da minha infância e da adolescência. Muitos filmes americanos, você sempre via uma criança ou uma adolescente indo para frente de suas casas com uma mesinha e vendendo suco, né? E isso fazia parte assim, desse espírito empreendedor americano. Você acha que essa série de leis, e eu dei apenas 2 exemplos, ao longo do tempo elas podem comprometer o espírito empreendedor americano ou ainda é muito cedo para pensar nisso? Bom, eu acho que isso tem um efeito, porque o primeiro negócio que uma criança vai pensar em montar é essa coisa de limonada que você falou. E se as crianças não têm direito de fazer isso, eles não vão aprender sobre empreendedorismo numa idade menor. Mas eu acho que a tendência agora é para as pessoas irem para a internet, onde tem mais liberdade. E acho que os empreendedores mais inteligentes hoje em dia estão empreendendo online, porque lá tem menos governo, tem menos regulações, tem que preocupar menos sobre o governo no internet, e você tem mais liberdade de empreender. Então, por enquanto, eu não vejo que esse espírito de empreendedorismo vai diminuir, mas eu acho que vai direcionar mais online do que no mundo real. Você havia já me falado numa outra conversa que uma outra diferença que você via entre os Estados Unidos e o Brasil é que o Estado americano, o governo americano, os vários governos americanos, considerando o governo federal e os governos estaduais, eram muito mais eficientes, ou o Estado americano é muito mais eficiente do que o Estado brasileiro. E isso faria toda a diferença, ou faria uma importante diferença, porque quando você tem um Estado eficiente, você tem uma intervenção muito maior e eficaz na vida da sociedade, da vida dos membros da sociedade. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, quer dizer, dessa sua experiência que você tem nos Estados Unidos pelo fato de ser americano e essa sua experiência agora no Brasil. Graças a Deus o governo brasileiro é tão ineficiente. Se o governo brasileiro fosse mais eficiente, teríamos problemas maiores. Uma razão porque todo mundo deve ter medo dos Estados Unidos, porque ele é tão eficiente, que o governo estadunidense ele tem o poder de ganhar informações sobre todo mundo, literalmente todo mundo, mas o governo brasileiro não tem essa capacidade, porque ele é tão eficiente, tão burocrática, que ele não consegue fazer as coisas que o governo americano faz. Então, eu acho que isso dá optimismo para a situação brasileira, porque qualquer coisa que os ativistas aqui tentam fazer, eles não vão ter que confrontar um oponente tão poderoso como eles confrontariam lá nos Estados Unidos. Sobre as oportunidades de divulgação das ideias liberais no Brasil, você, nesse tempo que você está morando no Brasil, quais são essas oportunidades para a divulgação das ideias liberais que você identificou pela sua experiência aí no país? Eu acho que a maior oportunidade que existe hoje em dia no Brasil tem a ver com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Muita gente veja essas coisas como algo ruim, mas eu acho que isso dá uma grande oportunidade para espalhar as ideias da liberdade e de iniciar um movimento para realmente mudar o país. O Brasil agora tem um palco no mundo, e se alguns ativistas, alguns empreendedores conseguem criar um movimento para usar o poder desses eventos para mudar o país, eu acho que
que isso é uma oportunidade que a gente não deve perder, que não vai ter essa chance no futuro de ter todo mundo olhando para o Brasil e exigindo mudanças, porque se a Copa fosse hoje, o Brasil não estaria preparado, né? Mas isso dá oportunidade porque o Brasil tem que mudar para que as coisas deram certo na Copa. E os libertários podem aproveitar essa oportunidade de espalhar ideias da liberdade e de exigir mudanças libertárias, que são as únicas mudanças que realmente vão ajudar o Brasil a estar preparado para a Copa. Mas o que você imagina que poderia ser feito? Bom, o governo não vai fazer nada para realmente preparar o país para a Copa. Então, para aproveitar essa oportunidade, os libertários têm que fazer algo para ajudar o país. Mesmo que muitas pessoas não queiram ter nada a fazer com a Copa, se você quer usar essa oportunidade, você tem que fazer algo que vai beneficiar o país. Daí todo mundo vai olhar para você e você vai ter um palco para falar o que tem que ser feito para avançar, né? Josh, antes de continuar a entrevista, eu gostaria que você explicasse por que você decidiu vir morar no Brasil. Tá bom. 3 anos atrás eu saí do meu país e fui buscar uma outra terra, né? Eu comecei a ler as ideias do libertarianismo quando eu tinha 17 anos e o mais que eu li sobre a economia e o mais que eu estudei as ideias do Hayek, do Mises, do Rothbard, eu descobri que os Estados Unidos vão fracassar. E eu não quero estar nos Estados Unidos quando isso acontece. Vão fracassar, Então, você está eu dizendo? decidi... fracassar. Tá. Desculpa. A dívida dos Estados Unidos é tão enorme que não é possível pagar os deveres dos Estados Unidos. Não vai ter um fim legal para essa história. Então, eu não quero estar lá quando fracassa os Estados Unidos. E por esse motivo, eu saí dos Estados Unidos e eu comecei a viajar para achar outro lugar para morar. Passei um mês em México trabalhando numa granja. Muitos mexicanos eles vão para os Estados Unidos para trabalhar numa granja, mas eu achei interessante se fizesse o oposto. Mas então, você fez isso para ter só uma experiência, para saber como era? Para tentar entender a vida dos mexicanos que vão para os Estados Unidos, porque tem milhões deles morando na Califórnia e eu não sabia muito deles. Então, eu tinha uma curiosidade da vida deles. Eu queria saber como seria mudar para outro país, trabalhar numa granja, ter pouco dinheiro e tentar sustentar a vida dessa forma. Entendi. Aí você ficou quanto tempo lá no México? Fiquei 2 meses no México, um mês trabalhando na granja. E depois você foi para onde? Depois eu percebi que eu não sou muito bom trabalhar numa granja e eu devo fazer outra coisa para poder sustentar a vida fora do país. Então eu fiz um curso para ser professor de inglês. E depois eu fui para a Colômbia, eu comecei a dar aula de inglês na Colômbia e fiquei 3 meses lá. E meu irmão, nesse tempo, ele me convidou para encontrar com ele lá em Manaus. Então eu peguei ônibus e barco, fiz uma viagem de 20 dias para chegar a Manaus. Fiquei 10 dias de barco e eu encontrei com ele e aí começou a minha história no Brasil. Comecei na selva. Os brasileiros têm essa ideia que os gringos acham que o Brasil só é selva. Mas isso foi minha primeira impressão do país, que o Brasil é uma selva. Quer dizer, se você tivesse voltado para os Estados Unidos de lá, você teria falado com todos os outros americanos que você encontrasse que o Brasil era uma selva, né? É isso aí. Mas minha história não acabou lá. Depois eu fui para Vitória, eu fiquei 2 meses lá fazendo jiu-jitsu, comendo açaí e aproveitando a vida brasileira. E eu gostei bastante que depois de um turno pequeno lá nos Estados Unidos, eu decidi voltar ao Brasil para ficar mais tempo. E eu fiquei quase desde então. E já tem quanto tempo no Brasil, Josh?
Em total tem 1 ano e meio, quase 2 anos que estou aqui. Você havia me dito já numa conversa que acha mais eficiente divulgar as ideias da liberdade não com ativismo político, fazendo protesto, mas empreendendo. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes de que forma que isso pode ser feito. Para falar sobre ativismo, primeiro eu acho que qualquer coisa de ativismo que você faz, talvez você vai ganhar publicidade na hora, mas não vai ser uma coisa que vai durar. Acho que o ativismo de vez em quando é bom para ter todo mundo olhando para você, mas você tem que ter algo atrás disso que vai ter um poder maior de mudar as coisas. O que um empreendedor faz? O empreendedor, ele veja o problema e ele leva uma solução para esse problema ao mercado. Então, sendo que o Brasil tem muitos problemas, tem muitas oportunidades para empreendedores ganharem ajudando o país a resolver esses problemas. Então, para aproveitar essa situação da Copa e das Olimpíadas, o empreendedor ele tem que olhar para os problemas que o Brasil vai confrontar nesses eventos e ele tem que pensar em como resolver problemas que vai acontecer durante a Copa e durante as Olimpíadas. Acho que ninguém está pensando nesse nível. Acho que ninguém está pensando em como resolver os problemas que vai acontecer durante a Copa. Todo mundo sabe que vai ter problemas, mas ninguém está fazendo nada para resolver os problemas. Não, a primeira pessoa, ou a segunda, a sexta, a 10ª pessoa que faz alguma coisa grande para resolver os problemas que vão acontecer durante a Copa, ele vai ter um poder enorme para fazer uma mudança no mundo, no Brasil. Agora, como é que você pode vincular uma atividade empreendedora, um negócio que resolva algum problema que ainda vai acontecer, como você mesmo citou? Como é que você vincula essa atividade empreendedora com a divulgação das ideias da liberdade? Bom, eu acho que para falar sobre como resolver os problemas, primeiro temos que pensar quais são os problemas que o Brasil vai confrontar. E eu acho que o problema maior para os estrangeiros que chegam aqui, eles não vão saber como lidar com o país. Então, o empreendedor ele tem que ajudar os gringos que chegam aqui e facilitar a vida deles. E daí, o empreendedor que faz isso, ele vai ter um grupo de gringos que estão dispostos a ajudar ele. O empreendedor ele pode pedir para os clientes gringos dele para fazer uma bagunça. Né? Eu acho que os gringos eles adoram as mídias sociais, eles gostam de intervir nos outros países para fazer mudanças democráticas e às vezes libertárias. Então, o empreendedor que tenta resolver os problemas dos gringos aqui, ele vai ter uma armada para facilitar as mudanças que ele quer fazer. Você identificaria alguns problemas, assim, no caso, você é um estrangeiro, já deve ter passado por várias experiências no Brasil, dessa dificuldade de um estrangeiro no país. Quais seriam, assim, algumas dessas dificuldades que você poderia citar que o estrangeiro certamente vai enfrentar aqui durante a Copa do Mundo, por exemplo? Tá. Tem 2 classes de gringos que chegam aqui. Tem os turistas e tem os que querem morar aqui. E para os turistas, eles vão ficar aqui pouco tempo, eles não vão tentar aprender a língua portuguesa e eles não vão investir muito tempo em descobrir como funcionam as coisas aqui. Então, eles vão querer coisas simples, eles vão querer soluções para fazer a vida mais simples. Quando ele chega aqui, ele vai chegar no aeroporto e ele vai querer ir para o hotel dele. Se ele consegue um hotel, que vai ser muito difícil, porque todo mundo está indo para a Copa, então talvez ele vai ficar na casa de alguém. Acho que isso pode ser um negócio para um ouvinte. Ele pode reunir uma rede de casas particulares para os gringos que estão procurando onde ficar durante a Copa. Outra coisa, acho que vai ter uma falta de táxi, porque o governo artificialmente
faz uma escassez de táxis por causa das medalhões, né? E então vai ter esse problema de como chegar aos lugares, então pode ser outro negócio de fazer táxis particulares que não é muito legal, mas pode ser uma opção. Outros problemas que poucas pessoas no país falam inglês, então pode pensar nos mercados que vão ser mais impactados com o turismo ao país, sendo os taxistas, os restaurantes. Se alguém faz um negócio que ajuda essas pessoas, que alguém faz um aplicativo que pode ser usado pelos taxistas, pelos restaurantes para ganhar mais dinheiro, para facilitar a comunicação entre os servidores e os gringos, isso pode ser outro negócio. Você tem o site Brazilian Gringo, e você, de certa forma, está aproveitando a internet, como você mesmo disse que os americanos estão fazendo nos Estados Unidos, né? De que forma você está trabalhando esse seu site, que é um site de ajuda para estrangeiros, né? Americanos ou estrangeiros falantes de língua inglesa? Como é que você usa esse site dessa forma empreendedora para ajudar quem precisa e, ao mesmo tempo, usá-lo como instrumento de divulgação das ideias da liberdade? Bom, primeiro eu comecei esse site para ajudar as pessoas que querem vir ao Brasil para ser professor de inglês, e agora está começando a ter um alcance maior. Agora que eu tenho uma audiência bastante grande, que não seja muito grande, mas é grande. Estou aproveitando essa oportunidade para divulgar mais minhas ideias personais sobre as mudanças que eu acho que deve ter no país. Agora estou começando a falar sobre os problemas no ensino do inglês no país. Acabei de fazer um vídeo falando sobre esse problema, que eu acho que uma coisa que eu acho que deve mudar é o jeito que o inglês é ensinado no país. E isso não é exatamente uma ideia libertária, mas tem a ver com libertarianismo, porque o problema do ensino do inglês é que é muito centralizado e que algumas companhias têm uma certa monopolia no mercado de inglês no país, e eles ensinam no jeito deles, que não é muito legal para o aluno. Quando sai esse episódio do podcast, eu já devo ter lançado o meu podcast, que vai ser o Brazilian Entrepreneur Podcast, que eu vejo isso como... Eu vejo o empreendedorismo como o caminho mais eficiente para ganhar liberdade nessa vida. Então, eu estou fazendo esse podcast para promover o empreendedorismo, porque acho que muitas pessoas faltam recursos, ou faltam motivação ou inspiração para empreender. Então, estou fazendo esse podcast bilíngue para promover o empreendedorismo no Brasil. E eu acho que, à medida que as pessoas começam a empreender, vai ter mais mudanças libertárias no país. Josh, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por me convidar para ser entrevistado aqui, Bruno. É um grande prazer falar com vocês e poder ter essa chance de falar com os ouvintes brasileiros. O Instituto Mises já teve um grande efeito na minha vida, e realmente um prazer estar aqui falando com você hoje. Muito obrigado. Foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag.